Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós lemos assim: Estevão, o principal dos 7 diáconos, era homem de profunda piedade e grande fé. Era muito ativo na causa de Cristo e com ousadia proclamava sua fé. Ilustrados rabinos e doutores da lei empenharam-se em discussão pública com ele, esperando confiantemente uma fácil vitória. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Não somente falava no poder do Espírito Santo, mas também era claro ser ele um estudioso das profecias e instruído em todos os assuntos da lei. Habilmente defendia as verdades que advogava e derrotava completamente os seus oponentes. Vendo os sacerdotes e príncipes o poder que acompanhava a pregação de Estevão, encheram-se de ódio atroz. Em vez de se renderem às provas que ele apresentava, resolveram fazer silenciar a sua voz, matando-o. Determinados a arcar com as consequências, agarraram Estevão e o trouxeram perante o concílio do Sinédrio para ser julgado. Judeus eruditos de países circunvizinhos foram convocados para o fim de refutar os argumentos do prisioneiro. Saulo de Tarso estava presente e tomou parte importante contra Estevão. Trouxe o peso da eloquência e a lógica dos rabis a atuarem no caso, para convencer o povo de que Estevão estava pregando doutrinas enganadoras e perigosas. Como não conseguiram os sacerdotes e príncipes prevalecer contra a sabedoria de Estevão, clara e calma, decidiam fazer dele uma lição. Assim, impediriam outros pelo medo de adotarem sua crença. Testemunhas foram assalariadas para depor falsamente que o ouviram proferir blasfêmias contra o templo e a lei. Quando Estevão se colocou face a face com seus juízes, um santo brilho resplandeceu em seu rosto, e todos, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Muitos que contemplaram essa luz tremeram e velaram o rosto, mas a calejada incredulidade e o preconceito dos príncipes não se abalaram. Estevão começou sua defesa com voz clara, penetrante, que repercutia pelo recinto do conselho. Com palavras que mantinham a assembleia atenta, prosseguiu ele, relatando a história do povo escolhido de Deus. Repetiu as palavras de Moisés, que prediziam o Messias. Patenteou sua própria lealdade para com Deus e para com a fé judaica, enquanto mostrava que a lei, na qual os judeus confiavam para a salvação, não fora capaz de salvar Israel da idolatria. Ligava Jesus Cristo com toda a história judaica. Referiu-se à construção do templo por Salomão e às palavras desse, bem como de Isaías. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Ao atingir Estevão esse ponto, houve um tumulto entre o povo. O sacerdote pretendeu estar tomado de horror. Rasgou as vestes. Para Estevão, esse ato foi um sinal de que sua voz logo seria silenciada para sempre. E compreendeu que estava a dar seu último testemunho. Interrompendo subitamente o relato da história e volvendo-se a seus juízes enfurecidos, exclamou: Homens de dura cerviz, vós sempre resistis
ao Espírito Santo. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. A essa altura, sacerdotes e príncipes ficaram fora de si. Precipitaram-se sobre Estevão, rangendo os dentes. O quadro que diante dele estava se desvaneceu de sua vista. Para ele, as portas do céu estavam abertas. E olhando por elas, viu a glória da corte de Deus e Cristo em pé, como que se havendo levantado de seu trono, precisamente então, para dar auxílio a seu servo. Com palavras de triunfo, Estevão exclamou: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé, à mão direita de Deus. Seus perseguidores não o suportaram mais, e dando altos brados com fúria, correram unânimes sobre ele, e o expulsaram da cidade, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Nenhuma sentença legal fora pronunciada contra Estevão, mas as autoridades romanas foram subornadas com grandes somas de dinheiro para não fazerem investigação sobre o caso. O martírio de Estevão produziu profunda impressão em todos os que o presenciaram. A lembrança da aprovação de Deus em sua face, suas palavras, que tocaram o coração dos que as ouviram, permaneceram na mente dos espectadores e testificaram da verdade do que ele havia proclamado. Sua morte foi uma rude prova para a igreja, mas resultou na convicção de Saulo, que não pôde apagar de sua memória a fé e constância do mártir e a glória que lhe resplandeceu no rosto. O ódio de Satanás e seus seguidores volve-se sem misericórdia contra aqueles que ousam ameaçar a sua causa. Toda a vingança e desejo de destruição do mal está dirigida contra aqueles que defendem a Deus e testemunham de seu poder, influência e presença na vida de seus filhos. Lá estava Estevão, um dos diáconos escolhidos para estar ajudando os apóstolos na condução da igreja. Homem simples, mas poderoso no conhecimento e na pregação da palavra de Deus, e que, por viver perto do Criador, tinha no seu coração o desejo constante de testemunhar da sua graça, da sua misericórdia. Estevão não se ateve a desempenhar simplesmente a função mecânica de atendimento dos necessitados da igreja, mas aproveitava toda a oportunidade para testemunhar de Jesus. As suas palavras eram claras e poderosas. Os seus oponentes tentaram de todas as maneiras calá-lo, contradizer seus argumentos, mas não conseguiram. E como não conseguiram calá-lo pela força da razão, decidiram fazê-lo pela imposição da violência. Quando Estevão pregava a palavra de Deus, foi confrontado pelos líderes da religião judaica. Não podiam negar os argumentos que ele apresentava. E então expulsaram-no para fora da cidade e, tomando pedras, partiram para cima dele, tirando a sua vida. Por que Deus permite que seus servos sofram? Por que Deus não enviou um anjo para libertar Estevão? Muitas vezes, perguntas parecidas com essa ecoam na mente dos cristãos modernos. Parece para muitos que Deus é injusto quando aparentemente abandona os seus servos no momento de perseguição.
Por que Deus permite o sofrimento e o martírio? Por que Deus não realiza o milagre da libertação? Deus tem poder para isso. Em algumas vezes, essa libertação tem acontecido em muitas circunstâncias. Nós não temos a resposta para a ação de Deus. Deus é Deus, e todas as coisas que Ele permite têm um propósito. Alguns, Deus permite honrar o seu nome através da sua vida. Outros, Deus chama para honrar o seu nome através da sua morte. Eu não sei qual é o propósito de Deus com respeito à minha história, mas eu sei que todas as coisas que Deus faz são as melhores. Todos os caminhos que Deus escolhe são os mais corretos. E não importa se Deus opte pela vida ou pela morte. A verdade é que nada poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E muitas vezes Deus permite que coisas ruins aconteçam a pessoas boas para, através desse episódio, operar a salvação de outras pessoas. Naquele caso específico, Deus permitiu que Estevão morresse para, através do seu martírio, tocar o coração de muitos que estavam ali presentes. Pessoas que viram o seu rosto irradiando a luz do céu. Pessoas que testemunharam as suas últimas palavras. Pessoas que ouviram a sua pregação. Pessoas que foram influenciadas com tudo aquilo que aconteceu. Como Saulo de Tarso, por exemplo. A conversão de Saulo de Tarso começou a operar-se ali, exatamente no momento do martírio de Estevão. Enquanto um servo de Deus morria, Deus operava de maneira inexplicável no coração de outros seres humanos. Deus trabalhava para trazer ao seio da igreja aquele que seria o mais poderoso dos apóstolos, para convencer pessoas e divulgar o evangelho, especialmente entre os gentios, e sistematizar a fé da maneira como nós a conhecemos hoje. Então, por favor, não questione a Deus quando você passa por momentos que você não entende, quando você enfrenta provas que você não sabe explicar por quê. Deus está agindo. E saiba que, embora talvez você nunca fique sabendo, Deus está operando da melhor maneira possível para trazer, através desse episódio, o melhor resultado para a sua vida e para a sua causa. Estevão morreu, mas não morreu sozinho e abandonado. Deus estava com ele. O Espírito Santo cumpriu a promessa de Jesus de dar-lhe sabedoria para responder aos seus oponentes. Deus manifestou o seu amor, a sua graça, resplandecendo a sua luz sobre a sua face. Deus honrou o seu sofrimento, a sua lealdade, a sua fidelidade, a sua pregação, trazendo, através dela, almas sinceras aos pés de Jesus e promovendo, de maneira ainda mais poderosa, a sua causa. Você talvez diga, o que essa história diz para mim? Eu não vivo nos dias de Estevão. A época agora é diferente. É verdade, nós não estamos mais nos mesmos tempos. A perseguição hoje, aparentemente, não mais existe. Mas nós já temos lembrado aqui que ela em breve ressurgirá, e ressurgirá de maneira forte. Satanás não desistiu da maldade do seu coração. Ele ainda não desistiu da sua guerra contra a igreja. Em breve, a fúria do mal se voltará contra o povo de Deus. E alguns de nós seremos chamados a estar na mesma condição de Estevão. Temos que testemunhar da nossa fé. E então, nós teremos de escolher entre ficar calados e proclamar a verdade que cremos. O que escolheremos nós? Por medo, fecharemos os nossos lábios? Estevão ousou testemunhar o poder e o nome de Jesus. Por essa razão, foi morto. Alguns de nós ainda seremos chamados a morrer também por causa de Jesus. Mas quer sejamos chamados para a vida ou para a morte, não precisamos ter medo,
porque Deus está conosco. A sua promessa é real. Ele prometeu que estaria ao nosso lado todos os dias, até a consumação dos séculos, e que enviaria o seu Santo Espírito para nos capacitar a respondermos com ousadia quando questionados. Confiamos nisto e tenhamos a certeza de que todas as coisas que Deus permite não são em vão. Nenhum sofrimento que Deus permite que aconteça ocorre por acaso. Todas as circunstâncias, de alguma maneira, contribuirão para o bem daqueles que amam a Deus e para a salvação de pessoas. Que nesse dia o poder de Cristo encha o nosso coração e que, destituídos de qualquer medo, ousemos viver e até mesmo morrer por amor de Jesus. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.